Olá, meus amores e as amoras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto de política internacional, algo que interessa a muita gente, aos governos, aos economistas, a Rússia, aqueles seus colegas e também você, porque nós vamos falar sobre as reformas de Putin na Rússia, né? A questão aí de troca governamental, e a gente vai traçar um perfil do Putin também, para que você possa resolver as suas questões objetivas na prova de atualidades, tá bom? Então, preste atenção aqui, porque este é um tema de política internacional que, vamos dizer assim, agrada muito as bancas que são mais exigentes, como a banca CESP. Então, se liga nisso aqui, mas antes disso, toca a vinheta aí, gente! Beleza, pessoal? Então nós vamos iniciar aqui a nossa aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Fox Concursos, nos seguir no Instagram, curtir a nossa página no Facebook e ouvir os nossos podcasts, que é mais uma ação do Fox Concursos para trazer você ao conhecimento e levar você até o seu objetivo, que é gabaritar a sua prova de atualidades. Olha que maravilha, que sensacional! Então, as aulas de atualidades ficam lá hospedadas, lindinhas no Spotify, para você ouvi-las quando você estiver limpando a casa, cozinhando, dirigindo ou lá treinando na academia, beleza? Então vamos iniciar e a nossa aula, portanto, hoje é para falar sobre as reformas de Putin na Rússia, tá? Então nós temos aqui a notícia que nos levou a fazer essa aula, a notícia do dia 15/1/2000, dizendo que após Putin propor reforma constitucional, Medvedev e gabinete de governo russo entregam seus governos. Dmitry Medvedev anunciou saída de forma inesperada depois que Putin propôs votação nacional sobre mudanças que devem transferir poderes ao parlamento, medida que poderia lhe permitir continuar no comando do país depois de deixar o Kremlin, tá? Bom, olha só, gente, aqui nós temos então a imagem dos dois, né? O ministro, o Dmitry Medvedev, que deixou o cargo, alimentando suspeitas que o Putin, tá, busca uma reforma para ampliar os seus poderes. Quem acompanha de perto a história da Rússia, a geopolítica da Rússia, sabe que o Putin é um importante ator hoje no cenário mundial. A Rússia, olha só que interessante, porque a Rússia, ela não faz parte dos países desenvolvidos, né? A Rússia é um país emergente, tal qual o Brasil, tal qual a China e a Índia, né? E a África do Sul. Mas a Rússia parece que quando o assunto é segurança mundial, ela tem efetivamente um destaque, né? Rússia e Estados Unidos sempre aparecem como destaque quando o assunto é geopolítica. Portanto, tem uma importância tão grande entender quem é o Putin, né, e quais são as suas ações e tudo mais, né? E agora que o Medvedev apresentou a sua renúncia, ele apresentou na quarta-feira do dia 15 de janeiro de 2020, juntamente com os membros do seu gabinete, né? E isso pareceu, né, para quem está olhando a geopolítica, pareceu um gesto abrupto, né, inesperado e incomum para o padrão o padrão que se segue à cúpula do poder de Moscou desde os anos 90, ou seja, desde quando desintegrou a União Soviética e iniciou, então, uma nova jornada, uma nova forma política, né, a partir da década de 90, né, mais especificamente desde 1991, quando acontece efetivamente a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida aí por você como URSS, tá? E para o lugar dele, né, interessante aqui também, né, que o presidente Vladimir Putin nomeou Mikhail Mishustin, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a imagem dele, né? Mas ele é o chefe da Receita Federal da Rússia desde 2010, né? Mishustin tem dois méritos, né? Que ele fez um fisco. Tá? Olha só, ele fez um fisco arrecadar 64% mais impostos entre 2014 e 2018, tá? E hoje ele é um político incapaz de fazer sombra ao Putin. Por quê? Porque governos com o perfil do Putin não querem ter pessoas que possam substituí-lo,
tá? Então, o presidente Putin, ele tem justamente uma imagem que ele gosta de construir de um homem forte, de uma política forte, de uma pessoa que não se abala. E dentro dessa imagem construída, o Putin já faz 21 anos que está no poder, de 21 anos ininterruptos, tá? Alternando aí entre o cargo ocupado atualmente, né, e o do primeiro-ministro. Ou seja, ou ele está ocupando o cargo de presidente, ou ele está ocupando o cargo, né, de primeiro-ministro, que agora Mishustin é confirmado como primeiro-ministro. Aqui uma reportagem do dia 16/1, né? Então os deputados russos confirmaram ele como o primeiro-ministro, né? E de novo, né? Isso aconteceu um dia após o anúncio surpresa por parte do presidente Vladimir Putin para impulsionar mudanças no país. A decisão está tomada, disse o presidente da Câmara Baixa do Parlamento, né? Após a aprovação de Mishustin, com 383 votos a favor, nenhum contra e 41 abstenções, tá? Agora, você deve estar perguntando ali, meu Deus, mas 21 anos no poder ininterruptos, ou como cargo de presidente, ou como cargo de primeiro-ministro, mas é tão diferente, né, essa estrutura política da Rússia do Brasil, porque no Brasil a gente tem presidente, mas a gente não tem primeiro-ministro. Como que funciona esse sistema? E eu vou te mostrar agora, tá? Porque a Federação Russa é uma república, tá? Quando você vê isso aqui, tá? É uma república semipresidencialista, tá? Semipresidencialista federal, que tem o presidente como chefe de Estado, então presidente, chefe de Estado, ok? Né? E o primeiro-ministro é chefe de governo, tá? O legislativo é bicameral. Isto é, a Assembleia Russa possui duas casas para representar o povo. Então tem a Duma, que é a Câmara Baixa, e o Conselho da Federação, que é a Câmara Alta do Parlamento Russo. Então a Duma corresponde à nossa Câmara de Deputados, no Brasil, né, aqui, e o Conselho da Federação ao Senado. Tá? Então, a bicameral, mas é Câmara Baixa e Câmara Alta. Câmara Baixa, chamada Duma, é, então, a nossa Câmara de Deputados, né? E aí, depois, nós temos a Câmara Alta, que seria o nosso Senado. A Duma, que em russo significa pensar, é composta por 450 deputados eleitos, né, para um mandato de 5 anos. Uma proposta de emenda à Constituição aumentou para mais um ano o tempo do mandato dos deputados da Duma, né? E qualquer lei, inclusive os projetos que estão projetos de lei na Câmara Alta, né, que é o Conselho da Federação, devem ser submetidos primeiramente à Duma antes de qualquer mudança ou aprovação da Câmara Alta ou do Executivo. Agora, o Conselho da Federação, que seria o nosso correspondente ao Senado, foi criado pela Constituição Russa de 1993, então lembrando, a desintegração da União Soviética acontece em 91, em 93 eles apresentam uma nova Constituição, e ela possui então, esse Conselho da Federação possui 166 membros que atuam como voz das entidades regionais, e ao contrário da Duma, o Conselho não é eleito diretamente pelo povo, tá? Então aí essa é a diferença. A Duma é abaixo, que está, então, eleito pelo povo, o outro não. E, diferentemente do Brasil, a Federação Russa se organiza em 83 distritos, tá? Essa é a estrutura do sistema político da Rússia. As duas casas no parlamento russo funcionam juntas para rever vetos, por exemplo, né? Ou, isto é, as leis que o presidente vetou, ou votar projetos de lei, tá? Então as duas casas se reúnem e olham juntas, então, esses vetos. Todavia, o Conselho da Federação tem os seus próprios, as suas próprias atribuições, como, por exemplo, afastar o presidente. É o Alto Conselho, é a Federação, né? Então, por exemplo, lá na Rússia também existe a possibilidade de acontecer um impeachment, semelhante aqui do Brasil, e também permitir ou não o uso das Forças Armadas fora do território
russo. Então, quando nós vemos uma imagem como essa do presidente, né, Vladimir Putin, entenda que ele está dentro de um país que o sistema é presidencialista, perdão, semipresidencialista. O Putin, quando ele entrou no poder, ele entrou de voto direto, tá? E aí ele indica quem será o seu primeiro-ministro, né? Então, enquanto o presidente lida com os assuntos do Estado, como eu coloquei aqui, né, ele é chefe de Estado, sobretudo nas relações internacionais, o primeiro-ministro, também chamado de premier, tá? Então, se você ver assim na sua prova, tá? Premier é a mesma coisa, ele responde pelos assuntos do governo, do comando, do gabinete do ministro, articulação com parlamentares, passando por assuntos cotidianos da agenda doméstica. Então, ele é o chefe de governo. Agora, tudo bem, professora, eu entendi, mas parece que o Putin, só ele que aparece na televisão, parece que ele é o cara lá, né? Porque no caso da Rússia, o Putin ele se tornou um presidente tão poderoso, longevo, e ninguém contesta praticamente ele dentro do país, que a sua ascendência extrapola os limites formais do cargo que ele ocupa. Só para você ter uma ideia, o Medvedev era um fiel afiliado político de Putin, assim como é o Mishustin, né? É uma figura do perfil burocrático e sem expressão internacional, que parece que é o que o Putin quer fazer, né? Ele não quer que ninguém fique maior do que ele, né? Então a troca inesperada do comando foi vista por muitos analistas ocidentais como prenúncio de mudanças, que vão, né, aí mudanças inclusive mais profundas dentro da Rússia, e esses observadores acreditam que Putin está preparando o terreno para mudar, para promover mudanças que permitam então aí que ele estenda o seu poder além de 2024. Quando é o ano, 2024 é o ano que termina o seu atual mandato, e o quinto não consecutivo de um presidente que já foi também primeiro-ministro e que dá sinais que não pretende sair do poder e nem se ater às regras vigentes. Bom, mas o nome da nossa aula é Reformas. Reformas nos faz lembrar de o quê? De mudanças. Então nós temos mudanças constitucionais à vista, né? E olha só aqui que na Folha de São Paulo, que publicou no final do ano passado, né, dizendo que Putin é ambíguo sobre mudar a Constituição para tentar ficar no cargo. Em entrevista anual, o presidente da Rússia confundiu aliados e adversários ao falar sobre o tema, né? Então nós temos aqui essa entrevista que a Folha de São Paulo se refere, é uma entrevista ao jornal The New York Times, né? Que ele fala, né, que o presidente mostra por seus gestos que ele pretende ficar no cargo para sempre, tá? O presidente parece que está com vontade de permanecer, né? E Putin, então, falou em mudar a Constituição durante seu discurso anual à nação. Então, é um costume na Rússia o presidente faz tipo um balancete assim do ano, fala assim, olha, nós pensamos no próximo ano, então fazer isso. Então agora, a renúncia de Medvedev acaba apresentando, né, aí na sequência, primeiro ele faz esse discurso que parece que ele quer realmente se perpetuar, Medvedev pede então para se afastar do cargo, e críticos do presidente russo identificam nesses acontecimentos um sinal de que ele busca se perpetuar no poder, como eu acabei de falar, ficar no poder a qualquer custo, né, e retirar qualquer empecilho do seu caminho, né? Então isso é bastante interessante. E eu trouxe aqui analisando aí vários especialistas em política internacional, em geopolítica, pareceu uma tese muito interessante, que é essa aqui, ó, que com a reforma constitucional, Putin dará mais poderes a um órgão chamado Conselho de Estado, que ele mesmo pretende presidir depois de deixar o cargo de presidente. Segundo essa tese, a manobra é uma forma encontrada por Putin para ter ascendência sobre os ocupantes dos cargos de presidente e de primeiro-ministro, sem inconveniente eleitoral, uma vez que o chefe do Conselho de Estado pode ser apontado pelo presidente. Os poderes do chefe de Estado e do governo seriam relativamente diminuídos diante do Conselho Superpoderoso e de um parlamento fortalecido pela reforma, à medida que os parlamentares passariam a ter o maior poder na indicação do premier, que hoje é feita diretamente pelo presidente, tá? Então, como você viu, né, a renúncia do Medvedev fez com que o Putin nomeasse um outro premier, um outro primeiro-ministro. Então, ele está articulando aí uma nova política.
Agora, lembra que eu falei que esse novo primeiro-ministro, ele tem pouca expressão política, tá? Então, se comparado com Putin, o Medvedev é um homem de pouca expressão política, tá ele aí na tela. Os dois se conheceram ainda em 1990 em São Petersburgo e desde então construíram uma parceria conveniente para ambos no poder, né? Agora, como muitos casos de apadrinhamento político, o Medvedev teve um quinhão garantido de poder, né, enquanto se manteve à sombra do seu patrocinador, que é o Vladimir Putin, né? Agora, essa posição de liderança absoluta do Putin fez com que nenhum outro político russo pudesse credenciar algum substituto, né? Como um substituto de Putin. Nós não temos alguém hoje assim com uma força, com uma imagem fortalecida na população que consiga então substituir o Putin, né? E Medvedev, embora inexpressivo politicamente do que quando comparado com Putin, ele era às vezes tido por alguns analistas como um possível herdeiro, né, como um possível substituto do poder de Putin, né? E o mandato, lembrando que o mandato presidencial na Rússia é atualmente de 6 anos, com a única possibilidade de reeleição consecutiva, né? Então, na verdade, pode-se ficar 12 anos no poder apenas, e isso significa que o horizonte político de Putin estaria limitado a 2024, quando ele termina o seu segundo mandato seguido, né? Então, aqui uma reportagem de 2018, Vladimir Putin é reeleito presidente da Rússia e terá mandato até 2024, né? No poder desde 1999, o líder russo vai para o seu 4º governo. Ele teve votação recorde com mais de 56 milhões de votos, tá? A gente não sabe se se esses votos, se essas eleições na Rússia são feitas de forma efetivamente garantida, né? Assim que não tem nenhuma corrupção e tal. Na verdade, a Rússia é tida como um dos países mais corruptos do mundo. Então não será nenhuma surpresa se alguém chegar com a notícia de que as eleições foram fraudadas na Rússia e tudo mais, tá? Mas se você está curioso para saber quais são os mandatos do Putin, tá aqui, ó. Entre 1999 e 2000, como vice, assume a presidência por apenas um ano, após a renúncia do então presidente russo, Boris Yeltsin. De 2000 a 2008, é eleito e reeleito presidente, cumpre, portanto, seu primeiro mandato completo por 4 anos e repete o período em seguida. Aí, entre 2008 e 2012, ele passa 4 anos como primeiro-ministro da Rússia, enquanto seu apadrinhado político Dmitry Medvedev assume a presidência, que é esse senhorzinho aqui, tá? Depois, em 2012 e 2017, ele volta a eleger-se presidente, dessa vez com um mandato de 6 anos. 2018 a 2024, ele vence a eleição presidencial de 2018 e inicia o que deve ser o seu último mandato, caso a Constituição seja respeitada. O sistema político da Rússia é do tipo semipresidencialista, tá errado aqui, né? O presidente é eleito do voto direto e, uma vez no cargo, nomeia quem será o primeiro-ministro, né? Então, aí, um resumo de tudo que eu falei. Aqui também tem um outro resumo. 6 anos é o tempo de mandato presidencial na Rússia, 4 é o número de mandatos presidenciais de Putin, incluindo o mandato conquistado na eleição nesse domingo, né? No domingo, no caso do ano passado, de 2018, perdão, né? 25 anos é o tempo de Putin, terá passado ininterruptamente no poder entre os cargos de presidente e de primeiro-ministro, quando terminar em 2024 o mandato presidencial conquistado em 2018. E 56 milhões é o número aproximado de votos recebidos por Putin na eleição. E depois da queda do czarismo, com a Revolução de 1917, lembrando a Revolução Russa, tá? O tempo de Putin no poder só é menor que o ditador Joseph Stalin, que governou por 29 anos, de 24 até 1953. Então, aí tem muita gente que compara, inclusive, o Putin ao ditador, por conta do seu perfil político, por conta da sua insistência na manutenção do poder, e por aí vai. E aí a gente fala, olha, o cara tem pretensões crescentes, né? Então, nós olhamos aqui, por exemplo, no dia 18 de 3 de 2018, Putin larga com mais de 70% dos votos no início da apuração. Com 1/3 das urnas apuradas em todo o país, o atual presidente aparece com a maioria ampla. Então, o fortalecimento do Conselho de Estado, mudança supostamente pretendida por Putin, teria de ser aprovada por referendo ou plebiscito popular, algo que a princípio não seria difícil, dado o alto índice de aprovação que ele tem atualmente, como você viu aqui,
acima dos 70%, né? E a hegemonia interna do presidente é mantida à custa de uma política bastante agressiva, né? Inclusive contra os seus desafetos, como é o caso mais visível deles, o advogado e ativista político Alexei Navalny, né, que é frequentemente detido quando lidera manifestações em Moscou e em outras cidades também, tá? E falando, né, em questão de manifestação, essas coisas, a gente normalmente, falou em manifestação, a gente lembra do Brasil, a gente lembra de liberdade de expressão, né? E aí, a gente, na Rússia, diante de um governo tão forte, tão autoritário, ela tem o poder, né? A imprensa, por exemplo, tem como se manifestar, e olha só, existe um controlador disso, né, que é uma ONG, Internacionais de Repórteres Sem Fronteiras, é o que diz aqui, tá? E a Rússia ocupa, olha lá, 149 entre 180 países, tá? É a colocação, então, da Rússia, né? E no quesito respeito à liberdade de imprensa, isso significa que é o 30º pior país do mundo para jornalistas. Você deve estar curioso aí para saber como que é no Brasil. Olha lá o ranking do Brasil. Não estamos bem também, tá, gente? Mas continuamos aqui. Eu só coloquei do Brasil porque vocês, talvez, foi uma curiosidade minha. E daí eu imaginei que vocês também quisessem saber, tá? Bom, mas olha só, no campo internacional, o Putin ganhou uma proeminência após a bem-sucedida estratégia de anexação da Crimeia. Crimeia não tem mais acento, tá? Da Crimeia em 2014, né, levada a cabo a despeito das fortes críticas das potências ocidentais e da ONU, né, Organização das Nações Unidas. Então, Rússia e Crimeia pararam para ver Putin. No discurso, toda hora interrompido por aplausos, Vladimir Putin disse que a Crimeia sempre foi, sempre será parte inseparável da Rússia, né? E em seguida respaldou, inclusive, além disso aqui, ele acabou respaldando com sucesso o presidente sírio Bashar al-Assad, acossado desde 2011 por uma oposição interna, né, apoiado inclusive pelos Estados Unidos e por potências europeias. As duas jogadas de sucesso levaram o presidente russo a lançar-se recentemente como um intermediador de uma tentativa de acordo de paz na Líbia, né, e colocar-se como um anteparo ao recrudescimento da política europeia em relação ao Irã, rivalizando aí os Estados Unidos no Oriente Médio, tá? Então, olha só o que aconteceu agora lá no atentado, né, contra Soleimani, lá dentro do Iraque, né, Soleimani, que é uma personalidade iraniana. Olha só, a Rússia defende Irã e comunidade internacional, pede calma após o ataque. Em comunicado, Pentágono afirma que ataque aos Estados Unidos, o general iraniano teve o objetivo de proteger americanos no Oriente Médio. Tá aqui uma reportagem da revista Exame. Mas, afinal de contas, o que pretende o Putin, tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Putin gosta de estabilidade, né? Como um bom russo, né? Aí ele gosta de estabilidade, por isso a notícia de que um governo inteiro renunciou ao mesmo tempo foi uma grande surpresa, né? Por um momento, inclusive, foi como um flashback da Rússia dos anos 90, quando Boris Yeltsin trocava seus primeiros ministros como se troca de roupa, né? Como uma personal influencer, né? Personal influencer, né? Troca de roupa durante o dia para mostrar os looks. Lookinho do dia, né? Lookinho do dia. Então aí a Rússia também fazia isso na década de 90 com seus ministros, mas não podemos esquecer que o Putin não é o Boris Yeltsin e o seu anúncio se desenha como um plano para se consolidar e ampliar a permanência no poder. Até então não estava claro o que ele faria após o fim do seu atual mandato, em 2024, né? Isso ainda é, em parte, uma verdade, mas as mudanças constitucionais que ele pretende fazer dão algumas pistas nesse sentido, como eu acabei de falar. Então, de um lado, ele quer turbinar o status de hoje pouco expressivo do Conselho de Estado, que é chefiado por ele, né? E de outro, pretende reduzir os poderes do presidente, o que poderia sinalizar a sua intenção de ser primeiro-ministro novamente, tá? Então tem essas duas possibilidades, já que ele não pode continuar como presidente, ele pode então ser primeiro-ministro. Né? Então assim, a gente tem essa lógica, né, olhando para o que está acontecendo. Então ele quer efetivamente, seja qual for o seu propósito,
né? Talvez ele precise tornar a ideia de continuidade mais palatável para a população russa, né? Diante dos problemas econômicos, dos problemas sociais que o país atravessa, né? E que não puderam passar batido no seu pronunciamento. Então não é só o Brasil que está com problemas sociais, a Rússia também está com muitos problemas sociais. E se Putin for visto como responsável pela atual situação, os russos podem começar a se perguntar por que, né, deveriam apoiá-lo no poder depois de 2024. Então, nesse sentido, é que Medvedev, que tantas vezes foi útil a ele, pode ser um conveniente bode expiatório, beleza? E para terminar, então, a nossa aula, né, eu quero mostrar aqui o Boris Yeltsin, que eu estava falando dele agora. Vou trazer para vocês uma sequência de fotos de 20 anos de liderança na Rússia, em 20 fotos. Foi fornecido pela BBC, tá? Um jornal britânico. E aí eu mostro para vocês aqui, olha, né? Vladimir Putin completou 20 anos no poder na Rússia, né? Aí no dia 31 de dezembro de 2019, né? Ele permaneceu então tanto tempo aí no poder, né? Lembrando que desde 99, tá? Ele era ex-agente da KGB, né? Que é um antigo serviço secreto do país, e ele permaneceu na liderança do seu país, ora como presidente, ora como primeiro-ministro. E ao longo desses 20 anos, ele acabou navegando sobre crises geopolíticas, escândalos domésticos, grandes eventos esportivos. O democrata Bill Clinton ocupava a presidência dos Estados Unidos quando Putin assumiu o cargo de presidência pela primeira vez. Desde então, 3 outros políticos ocuparam a Casa Branca, o Reino Unido. Foram 5 primeiros ministros e até o dia de hoje permanece o Putin. Tá aqui o Putin novinho ainda, né? Indicado como primeiro-ministro em 99, 31 de dezembro do mesmo ano assumiu a presidência no lugar de Boris Yeltsin, né? Então ele, como eu falei, um ex-agente da KGB, já havia sido indicado como primeiro-ministro na Rússia, né? Enfim, e tá ele aqui, né? É interessante porque ele iniciou a Segunda Guerra na Chechênia em 1999, em resposta a uma série de atentados à bomba em prédios e apartamentos em Moscou, né? E o início do seu período da presidência foi marcado pelo conflito na rebelde República da região sul da Rússia. A capital da Chechênia foi sitiada por tropas russas e em 2003 descrita pela Organização das Nações Unidas como a cidade mais destruída do mundo. Também aqui nós temos uma outra imagem do Putin que sobrevoou a Chechênia em março de 2020, né? Morreu muita ali, nós tivemos, por anos, a Rússia foi atingida por ataques militares chechenos, em casos como o massacre na cidade de Beslan, né, com mais de 330 pessoas que morreram, em sua maioria crianças, mas a ofensiva à região só terminou oficialmente em 2009, por ordem do Putin, né? Nós temos aqui também os membros do governo russo fazendo um minuto de silêncio às vítimas, né, da escola de Beslan. Né? Também lembrando que o Putin foi confirmado como presidente na Rússia nas eleições de março de 2000, em poucos meses se viu no centro de crises de relações públicas, né? Também tivemos o naufrágio submarino Kursk naquele ano de 2000, né, que matou 118 membros da sua tripulação, né? E o governo russo levou dias para informar os parentes das vítimas e Putin, que estava de férias, tardou voltar ao país, né? Aí a questão ele tentando sobre o submarino Kursk. Nós também tivemos, né, em sua primeira década no cargo, Vladimir Putin manteve relações diplomáticas positivas com líderes ocidentais, embora fosse crítico da política externa desses países, né? Também tivemos aqui, a Rússia recebeu pela primeira vez a cúpula do G8, que são os países mais ricos, em 2006, confirmando sua filiação ao grupo econômico. Né, o Putin aqui com a Rainha Elizabeth, enfim, né? Nós temos também pela Constituição russa, Putin não poderia permanecer no cargo para um 3º mandato, por isso ele tornou-se em 2008 o primeiro-ministro do país, né? Então ali, enfim, ele também participou em 2008, né, numa breve guerra da Rússia contra a Geórgia, enfim, que acabou acendendo uma luz amarela no Ocidente. Tivemos em 2014 uma movimentação na Ucrânia que levou à anexação da Crimeia, né, ali ao território ucraniano em 2014, né, e nós temos então o Putin também bastante popular aqui no encontro de motociclistas em 2019, que aconteceu também na Ucrânia,
né, falando aí, mostrando como o Putin, ele gosta de estar nos holofotes, né? Após 5 anos do início do conflito na Ucrânia, as negociações para encerrá-lo foram tomadas esse mês, né? E aí nós temos outras imagens dele com o presidente aqui também, né? Com o presidente Trump, né? Ele com a ex-primeira-ministra do Reino Unido, a Theresa May, né? Ele querendo sempre construir aquela imagem de homem forte, né? Sem camisa, de calibre, enfim, lá né? Com rifle, né? Ali na Mongólia, em 2007, também mostra um lado que até o jornal aqui colocou, fofo, né? Um lado fofo do Putin, né? Você achou fofo, gente? Eu achei fofo aqui. Né? Aqui também, ó, habilidades esportivas, ele gosta de se mostrar, né? E também um papel fundamental na Copa de 2018, que deixou então a Rússia aí nos holofotes por 30 dias durante toda a Copa. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado. E você agora, né, eu já cumpri a minha missão, agora eu quero que você cumpra a sua. Eu quero que você dê like nessa aula, se você gostou dessa aula. Eu quero que você comente essa aula abaixo aqui, ó, do link da descrição. Por quê? Porque se for positivo, a gente vai saber, opa, legal, e é sempre gostoso, né, dar uma massagenzinha aí na gente, enfim, né, e a gente sabe que a gente pode continuar desse jeito. Se você não gostou, fala também porque você não gostou, e se você tiver sugestão de próximas aulas, descreva aí, que será um prazer atender os seus desejos. Um grande beijo e até a próxima segunda.